Transformação é a coletiva de 7 artistas ceramistas do Rio e São Paulo, aqui no Paço Imperial. A Silvia Goiana é uma das expositoras e curadora da exposição. Silvia, o que esses artistas têm em comum? Todos os artistas dessa coletiva, eles trabalham com os elementos comuns da cerâmica, ou seja, a argila, a água, a transformação térmica, que transforma depois a argila em cerâmica. E, embora eles trabalhem com o elemento comum de cerâmica, todos eles transcendem esses elementos, eles criam esculturas e formas, temas, que transcendem a forma cerâmica básica tradicional e procuram elaborar temas que são mais amplos e mais universais. E sobre o subtítulo Construções e Argila, tem alguma coisa a ver? Construções é exatamente para mostrar isso, quer dizer, a gente ultrapassou a fase inicial de amassar o barro e modelar o barro, aquela fase de estilo, porque a argila ela é muito plástica, mas a gente está usando essa plasticidade da argila, essa coisa mais imediata, que a pessoa pode pegar e modelar imediatamente, num sentido mais, usando no sentido mais inteligente, vamos dizer assim, no sentido de construir formas e ultrapassar esse estágio mais primário, mais inicial. Silvia, qual trabalho você está apresentando aqui? Bom, o meu trabalho também é feito da forma tradicional de cerâmica, da mesma forma que é construído os vasos, grandes vasos, por exemplo, feito de roletes. Agora, a proposta é uma proposta de escultura. Então, ele é feito em módulos e ele tem uma textura, a própria construção da peça já vai imprimindo a textura. Na medida que eu vou construindo, a forma dos dedos já vai sendo marcada na peça. E também tem uma preocupação, a preocupação arquitetônica, que ela se constrói como um totem arquitetônico. Tem muito a ver também com o fato que eu já fui arquiteta, então tem essa preocupação arquitetônica. E tem, no momento, também a ver com a minha preocupação em relação ao movimento, porque a peça, além dela estar construída como um totem, ela gira em torno de um eixo. Ela vai formando uma espiral, como se fosse uma escada, ela vai deslocando essas formas de módulos, elas vão deslocando. Além disso, ela é cortada no meio e o corte mostra um perfil de um vaso, fazendo uma referência também a um formato tradicional de cerâmica. Da arte utilitária. E de cerâmica também, né? O vaso o formato mais tradicional de cerâmica é o vaso. Obrigada, Silvia. Eu que agradeço. Depois do intervalo, a gente conversa com a Suzete Muserac, que também é uma das expositoras aqui do Transformação. A Suzete Muserac é uma das artistas que participam da exposição Transformação aqui no Paço Imperial. Suzete, desde quando vem o seu trabalho com cerâmica? Bom, começou de uma forma assim, acidental, como uma aula extracurricular no colégio. Foi paixão à primeira vista. Fui crescendo, a cerâmica foi me acompanhando, fiz minha formação em química, voltada para a especialização em cerâmica, mas a angústia não parava, sinal, eu não estava satisfeita com o caminho que eu estava tomando com o ponto de vista que eu estava vendo a cerâmica. Há aproximadamente 10 anos atrás, eu procurei o Parque Lage, na Escola de Artes Visuais, uma professora chamada Celeida Tostes, que desde então ela vem acompanhando e orientando o meu trabalho, né? E há 10 anos aproximadamente também, eu montei um ateliê em cerâmica e um pouco autodidata, um pouco importando livros, eu comecei a entrar na parte artística deste material. E lá no Parque Lage você estudou com quem? Além de Celeida Tostes, eu fui, por recomendação dela, estudar com Luiz Áquila, porque em dado momento, em 84 aproximadamente, ela percebeu que o meu trabalho era somente um elemento de sustentação para a pintura. Então, eu fui procurar um pintor, entrar no ateliê livre da Escola de Artes Visuais. Acho que o meu trabalho é um fruto da política de ensino de liberdade e associação de materiais dessa maravilhosa escola. E aí foi desde quando você começou com as torres? Que, na verdade, o que eu queria era pintar. E meus colegas pintores desse ateliê livre, cujo professor era o Áquila, eles traziam as telas enroladas. E
essas telas enroladas encostadas na parede, me pareceu, tive aquele insight de ser cilindros. Então saí de lá querendo pintar telas enroladas cilindros. Ao fazer uma torre, uma coluna, eu percebi que havia muito mais do que um desejo de pintar telas enroladas, e sim toda uma mitologia, todos os contos de fadas que afloravam, e por aí eu estou indo. E essa peça limiar, que você mistura argila com outros materiais, como é que é? É o trabalho mais recente em que eu estou incluindo, associando com argila, madeira, alumínio, tendo desejo de criar novas tensões e um caminho que se mostra, assim, muito longo à frente, né? Aliando o antigo à tecnologia moderna. Sim. É porque é uma fantasia minha, que eu posso ir para frente sem esquecer o passado. Assim, em estilos arquitetônicos, a cerâmica tão usada na arquitetura morisca, e que nós temos tanta influência no nosso barroco aqui no país, e indo para o alumínio, o metal, que é mais uma estrutura de fachada arquitetônica mais anônima. Eu sinto que há a possibilidade dessa associação feliz. E com o limiar, que de certa forma é um limite para alguma coisa, eu imagino que eu possa realizar esse desejo. Obrigada, Suzete. A exposição Transformação, aqui no Paço, vai até o dia 22 de outubro.